Sampaio. Mas todo mundo conhece ele pelo sobrenome, Pitanga, que é como chamava o personagem do primeiro filme, do primeiro papel que ele fez no cinema, Bahia de Todos os Santos. Antônio Pitanga escolheu ser ator por paixão e também por ousadia, né? Já que no começo dos anos 80, dos anos 60, a profissão flertava ali com a marginalidade. Brotava um artista, um símbolo, uma personalidade muito forte. O protocolo, Camila Pitanga, vem aqui. Eu queria que minha filha dissesse algumas palavras. Vamos lá, eu vou falar do que eu tô sentindo, paizão. É seu dia, é uma homenagem feita a você, uma trajetória que tem todo o merecimento. Não é à toa que essas pessoas estão te aplaudindo de pé. Vou me segurar, não estava preparada para isso. Mas é isso, a gente está falando de você, da sua história de vida, da sua história de artista, da sua história como pai, como mãe. Enfim, que bom que você está podendo celebrar isso com colegas, com o cinema, com a sua família, essa outra família, nossa família, cinema. Fico muito agradecida a todos do Festival de Gramado, porque para nós é muito significativo estar aqui hoje, comemorando os 45 anos do festival, com essa homenagem. Eu acho que o filme, que começou assim com um desejo de uma filha que admira o seu pai, de um outro filho, porque Beto se tornou assim um outro filho escolhido por ti, escolhido por ele. Sim, começou com uma coisa muito nossa, um amor nosso, né? Um desejo nosso de contar a tua história. Só que o Brasil mudou, o mundo mudou, a gente está num país vivendo um retrocesso imenso, e eu acho que o filme ele acabou tendo uma dimensão e um diálogo, uma função mesmo outra, né, do que originalmente a gente estava querendo descobrir. A gente está entendendo que a gente está falando de um homem que resistiu e resiste hoje com amor, com alegria, com amizade. A gente está falando de uma geração, na verdade, uma geração que deu a mão, que não teve medo de mostrar a cara, que não teve medo de se arriscar, de se colocar a toda a prova, e está aí, lutando de novo. Então acho que é um legado para jovens brasileiros. Eu já não sou tão jovem, eu já tenho 40 anos, já não me inscrevo nesse papel, mas eu acho que é uma luz para nós, é um farol mesmo, sabe, de que a gente tem que lutar, a gente tem que resistir. É tempo de resistência, e é tempo de uma resistência que convida as pessoas a estarem junto. Eu acho que o filme fala, quando a gente apresenta esse painel de encontros, a gente está falando de um enlaçamento, de um desejo de dar a mão. E eu acho que hoje, mesmo com as diferenças, nós precisamos dar as mãos. Acho que a gente precisa pensar em reconstruir esse país juntos, com todas
todo o abismo social que temos, acho que a gente precisa mesmo dar a mão. E eu já falei demais, e eu te amo acima de qualquer coisa. Te amo e vou estar sempre te aplaudindo, vou estar sempre ali atrás de você, como uma menina de 7 anos que ficava vendo nos bastidores o seu encanto, seu encanto. Obrigada, pai. O que representa essa cidade, esse município? Ele representa, nesse estado, no coração do Rio Grande do Sul, Gramado, a mais bela tribuna cidadã que nós tivemos e temos, mas nos tempos difíceis, a formação de uma cultura cinematográfica, a afirmação desse movimento passa por aqui, Gramado. Esse tapete vermelho, quando a gente entra, né, sem nenhuma nostalgia, passa o Brasil, passa uma revisitação ao Brasil, uma revisitação a uma geração. Eu quero agradecer muito ao Rubens, ao Marcos, e a toda a sua direção que compõe esse festival, por essa honraria, por esse momento tão singelo, tão generoso, de me homenagear nessa cidade que tem uma importância na formação cultural, racial, social, de gênero, de democracia. O Brasil estava passando por uns momentos mais difíceis, que era a ditadura, e nós vimos para cá desde 73, eu estou quase aqui mais de 40 anos vindo aqui, já fui júri, já tive filmes, né? E tinha aqui, né, no primeiro momento, os gaúchos que vinham de vários lugares do Rio Grande do Sul para começar a fazer plateia. E logo foi criando, né, um buchicho, né, correndo a boca miúda e varrendo não só o interior do Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, que vinha para cá para fazer o grande debate da democracia. E assim, quer dizer, quando eu vejo que a Camila mais o Beto me convence para fazer um filme que ela achou que eu tinha um filme a ser contado, que era a própria história do cinema brasileiro, é também a história de Gramado, né? É como você conta a história de Gramado, não pode ser descolada da história do país. Como é que a gente estava em 73, 74, 70? Como é que vivíamos? Como é que nós vivíamos na época da década de 60, fazendo Barra Vento, Bahia Todos Santos, a grande feira, pagador de promessa, né? A grande cidade, tinha um Leon Richman fazendo São Bernardo, tinha o Joaquim Pedro fazendo Macunaíma. Então, hoje aqui tem o Lauro Escorel, que é um dos grandes dessa fotografia, de imprimir essa imagem. O Paulo Beto estava aqui hoje, então tá aí. Então são gerações que vieram aqui, pisaram e foram abraçados. Nós entramos aqui e fizemos de Gramado a nossa casa cidadã. Então, quando me diz que você vai ser homenageado, tem uma tempestade dentro de mim, né, que é um arvoredo que se mexe dentro de mim e que é muito difícil, né, você manter sem balançar esse arvoredo de 78 anos, né, porque é um gesto tão carinhoso que a minha história, a história do cinema brasileiro funde com a história de Gramado. Então, esta noite, para mim, eu sou criança, eu sou jovem,
Eu sou o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. O Brasil de ontem nervoso, continua o Brasil de 2017 nervoso, e que nos chama de sentinela vigilante para uma democracia justa. Nós somos fazedores de emoções, de cinema, contadores de história. Paulo Betti falava no filme de ontem, a da selva, né? O contador de uma história. Como se conta uma história? E nós contamos através desses filmes a história desse país. Nós linkamos a história do cinema e a da afirmação do cinema brasileiro com o mundo. E tem uma autenticidade genuinamente brasileira. Olha que nós somos cria de cineclube, vendo os filmes mais desde Encoraçado Potequim, Roma, Cidade Aberta, Novela Vague, neorrealismo, cinema americano, né? Então, vai ver o filme do Orson Welles, você vai... Todos nós fizemos isso. E extraiu daí o mais genuíno filme brasileiro, cultura brasileira, tá entendendo? Seja pego através do Guimarães Rosas, ou através de um Dias Gomes, ou através de filmes autorais, né? Então eu acho que você convidou um cara, um capoeirista mental para jogar capoeira, para jogar todos os lances, né? E dizer para você, gramadenses, eu agradeço de coração. Essa menina aqui me convenceu, que é minha filha, com Beto Branco, que é o outro meu filho que eu adotei, para fazer um filme, para contar uma história. Quando eu vejo Pitanga, eu digo, tinha uma história aí, e eles diziam, deu uma história. Então, quando a gente começa a falar de cinema brasileiro, da questão racial, a gente vê lá o filme, o cinema, tendo um discurso, uma autoria, né, muito original, que não copia nenhum filme. Minha interpretação não é Sidney Poitier, não é a Rebela Fonte, não é Sammy Davis Jr., é uma interpretação visceral, emocional e com uma consciência política brasileira que está nos filmes lá. Então, quando vocês me chamam, eu digo, eu tenho que tirar o chapéu, porque é o coletivo. Eu sou Leon Richman, eu sou Cacá Diegues, eu sou Glauber Rocha, eu sou Roberto Pires, eu sou Antônio Carlos Fontoura, eu sou Walter Lima Júnior, eu sou Rui Guerra, eu sou Anselmo Duarte, eu sou Jimmy Lutfi, entendeu? Um grande fotógrafo, o olho mágico, a alma da fotografia. Então, quando você me homenageia, está homenageando todo esse cinema brasileiro, toda essa garotada que ditou razão e ditou democracia e vontade de ter um país dos mais bonitos. E construímos um cinema, mesmo com o advento do Collor, e depois do Collor, porque olha que loucura, que coisa maravilhosa que passa por Gramado. Até antes, até a chegada do Collor, era um eixo, era o eixo Rio-São Paulo. Sai o Collor, derruba o Collor, é o impeachment do Collor. O cinema brasileiro vem com uma voracidade e a descentralização acontece. É Minas Gerais, é Pernambuco, é Maranhão, tá entendendo? É São Paulo, é Rio, é aqui que se cria a casa de cinema. Então os melhores cinemas se faz nesse momento. Então eu acho que a gente está fazendo o melhor cinema do mundo. E dizer para vocês, gramadense, povo do Rio Grande do Sul, povo do Brasil, que aqui tem um Brasil inteiro, muito obrigado por esse momento carinhoso que me balançou todos os arvoredos dessa criatura na sua formação cultural, racial, social, né? E dizer muito obrigado mesmo, porque é o cinema que na minha infância me dá esse instrumento socializador que é a cultura,
que me dá o passaporte de uma cidadania justa e correta. Você vai ser Antônio Pitanga Luiz Sampaio. Eu poderia ser um Capitães da Areia, mas o cinema me trouxe e varreu todo um processo de uma consciência política e cultural, e que me faz hoje 78 anos, com mais de quase 70 filmes. Muito obrigado, Gramado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.